Graça e paz, meus irmãos. Amanhã é domingo, amanhã será 29 de novembro do ano 2020 e é uma data muito importante para o povo de Deus. Nós temos que estar de olho em Israel. Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Amanhã, então, 29 de novembro de 2020, vai completar 73 anos da Resolução 181, que criou o Estado de Israel na ONU em um só dia, em cumprimento a Isaías 66, versículo 8. No dia 29 de novembro de 1947, após a Segunda Guerra Mundial, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, os aliados, vendo o mal que Hitler tinha feito ao povo judeu, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Então os aliados, vendo o mal que Hitler tinha feito ao povo judeu, eles fizeram uma reunião na ONU, com a presença do brasileiro Oswaldo Aranha, e ali então foi criado ali o Estado de Israel no dia 29 de novembro de 1947. Então nós temos que estar de olho em Israel, porque Jesus disse que não passará esta geração. Que geração? A geração que brotou a figueira é Israel. É interessante que em 1947 houve ainda 2 sinais muito fortes de que Deus estava sinalizando o seguinte: aqui começou os últimos dias, aqui começou a contagem regressiva para o arrebatamento, a ascensão do anticristo, a segunda vinda em Jerusalém e o milênio. O interessante é que em 1947 então teve 2 sinais muito fortes, Deus então sinalizando que ali começou os últimos dias. Em 1947, um grupo de beduínos, eles estavam pastoreando umas ovelhas nas regiões ali do Mar Morto, e de repente aquelas ovelhas, elas começaram a entrar em cavernas e eles escutaram ali barulho de vasos quebrando. Quando eles entraram para poder olhar aquilo ali, meus irmãos, interessante, eles encontraram os rolos do profeta Isaías. E nós sabemos que Isaías foi um dos profetas que mais profetizou acerca da primeira e da segunda vinda de Cristo. Então o que Deus estava dizendo ali? Ali em 47 começou a contagem para a segunda vinda. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre a segunda vinda de Jesus. E ainda outro sinal muito forte que aconteceu em 1947, meus irmãos, foi no Monte Ararat, na Turquia. Um grupo de alpinistas ali escalando o Monte Ararat na Turquia em 1947. Isso aí você pode pesquisar em um vídeo que chama Em Busca da Arca de Noé. Você vai encontrar aí no YouTube. Então em 1947 aquele grupo de alpinistas escalando ali o Monte Ararat na Turquia, ali eles encontraram os vestígios da Arca de Noé. Interessante que a Arca de Noé, ela é uma representação do povo judeu. Da mesma forma que a Arca de Noé, ela foi um sinal de Deus para o mundo antigo, Israel é um sinal de Deus para o mundo atual. Então, a partir de 1947, diante de nossos olhos, nós temos visto o Estado de Israel sendo reconstruído. Da mesma forma que no passado ali a arca estava sendo construída ali diante dos olhos da humanidade da época, e eles não deram crédito à pregação de Noé. Interessante, meus irmãos, que Jesus disse que não vai passar esta geração. Que geração? A geração que brotou ali na ONU em 1947, 29 de novembro de 1947. O interessante é que 5 anos depois, em 1947, portanto 5 anos depois, no ano de 1952, um servo de Deus por nome de Olavo Roger, ele estava orando em Bergen, na Noruega, e ali na revelação ali em Bergen, na Noruega, Deus mostrou para Olavo Roger o arrebatamento da igreja.
O que Deus está dizendo então? O arrebatamento, ele vai acontecer dentro desta geração da figueira. Uma geração bíblica, elas são 80 anos, Salmo 90, versículo 10. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Deus, ele está dizendo algo para nós. Olavo Roge, ele teve a revelação dentro do ano 52, portanto 5 anos após a resolução 181 da ONU. Então nós temos que estar antenados, nós temos que estar ligados. Jesus está muito próximo a voltar. Nós sabemos que Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. O ano que vem, no dia 14 de maio de 2021, Israel vai completar 73 anos da sua independência. A resolução 181 foi no dia 29 de novembro de 47, no dia 14 de maio de 1948, houve-se a independência de Israel, porque Israel, ele era uma colônia britânica. Então, as tropas britânicas desocuparam a Palestina após a independência de Israel, em 1948. Então nós temos que estar de olho nessas coisas. Deus, ele fala por padrões. Deus, ele fala por padrões. Se você quer saber o futuro, o que vai acontecer no futuro, você tem que olhar para o passado. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Eclesiastes 1:9 fala sobre isso. Eclesiastes 1, versículo 9. Se você quer saber o futuro, olhe para o passado. E nós vemos uma tipologia muito interessante no livro de Esther, por exemplo, quando o rei Assuero, que fez um grande banquete. Assuero é uma representação do nosso Deus, que está preparando esse grande banquete, que é as bodas, que vai ser o banquete das bodas. E ali ele convida a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela não quis ir para a festa do rei. Ela não foi, não quis e não foi. A rainha Vasti, ela é uma representação dessa igreja apostata, dessa igreja que não quer saber nada das coisas de Deus, essa igreja da teologia da prosperidade, esta igreja dos falsos profetas que estão dizendo que tudo vai melhorar, que tudo vai voltar ao normal. Isso é mentira. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia está se cumprindo, as Escrituras têm que se cumprir. Então a rainha Vasti, ela representa essa igreja de Laodiceia, essa igreja apostata, que não quis ir para a festa do rei, e não foi para a festa do rei. Você pode ler isso no livro de Esther, meu irmão. Mas o que o rei faz? Ele levanta Esther. Esther é uma representação da igreja fiel, da igreja que vai ser arrebatada. E ali Hegai, que é um tipo do Espírito Santo, ele prepara Esther, ou seja, o Espírito Santo, ele está preparando a igreja para levar para a presença do rei. Esther 2,16. Então o Hegai, ele leva Esther para a presença do rei. Deus fala por padrões. Em que época que Hegai leva Esther para a presença do rei? Hegai, ele leva Esther para a presença do rei, ou seja, a igreja será levada para a presença do rei. E a Bíblia indica a época. Então, se você quer saber o futuro, você tem que olhar o passado. Eclesiastes 1, versículo 9. Do jeito que foi no passado, vai acontecer no futuro, porque Deus, ele fala por padrões. Então, no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 16, o Hegai, ele toma Esther e leva para a presença do rei. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai tomar a igreja e vai levar para o rei, para a presença do rei. E foi exatamente no mês de Tebet. O mês de Tebet, no calendário judaico, ele é um mês que corresponde, no calendário gregoriano, ao mês de dezembro e janeiro, meus irmãos. Portanto, essa data, dezembro e janeiro, esse mês de dezembro e janeiro, já vai estar após os 73 anos da resolução 181 da ONU. Então, Jesus disse que não vai passar a geração. E isso está bem estudado, muitos estão estudando sobre isso, né? Inclusive eu já conversei com os adventistas do sétimo dia sobre isso, eles são pós-tribulacionistas, e eles estão dizendo isso aí, que 2027 para 2028 Jesus volta em Jerusalém. Então você tem que baixar 7 anos,
Você tem que baixar os 7 anos. Então, meus irmãos, está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, vamos viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de consagração, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.